vou ser professor, vou ser profissional. Naquele tempo praticamente não tinha pós-graduação, não tinha pós-graduação em nenhuma das 3 áreas das ciências sociais. E eu resolvi que eu ia trabalhar em planejamento, era a grande época de planejamento. E eu comecei a trabalhar primeiro numa empresa, que era a maior empresa gaúcha, mas aí eu me deparei com um problema que eu tive com todos os empregos que não fossem ligados a ensinar. Que eu sempre fazia tudo muito rápido e depois não tinha o que fazer. Aí um dos meus chefes me disse, cara, quando eu te dou uma coisa para fazer, tu faz e não me entrega, tu segura. Quando eu te pedir, tu diz, até amanhã eu faço. Mas eu não conseguia fazer isso. Então eu podia sair, eu podia ir no cinema, eu podia ir no bar ler, mas não tinha o que fazer. Então eu resolvi sair dessa empresa e fui para a maior empresa brasileira de planejamento, a Asplan, que tinha sido contratado para fazer o plano global da URGS. A URGS era um conjunto feudal de faculdades com vestibulares separados, tinha havido a reforma universitária e tinha que ser feito. E subitamente, eu tinha 22, 23 anos, eu fui promovido a pessoa encarregada de fazer uma análise de todas as atividades de pesquisa e de extensão na universidade e de propor saídas. Isso é meio estranho mesmo. Não tinha tanta pesquisa, mas era muito louco. E depois ainda, o diretor ficou preocupado, poderiam perguntar qual é o marco teórico, e ele disse, tu vai ser um marco teórico. Eu digo, como assim? Pode comprar qualquer livro, tu fica lendo, e se eu te perguntar, tu precisa me dar livro. Eu digo, que bom, agora não precisa nem no bar para ler, mas ficar lendo no trabalho, achei maravilhoso. E aí eu vi um monte de coisas sobre educação, fui escrevendo, etc. E aí aconteceu um episódio interessante. Um grupo de alunos do Colégio Anchieta, que é uma escola católica tradicional de Porto Alegre, não sei como eles me descobriram e eles disseram que eles tinham que fazer um trabalho e queriam me entrevistar. Eu disse, tudo bem, e marquei no próprio trabalho. E de repente entrou um grupo de uns 30, 40 alunos, entraram lá no prédio, e a portaria, as secretárias todas nervosas, não queriam falar com o público. Disse, mas como tantas pessoas? Não consegue uma sala, não sei o quê. E eu me juntei com eles estavam precipitados de sair do colégio, na entrevista, fiquei umas 2 horas falando com eles. E eles ouviam, fazendo pergunta, tudo muito respeitoso, como era estudante, como vai para outro lugar. E eu me lembro que todo mundo espiava, botava a cabeça, quando eles foram embora, disse, como é que tu fala com 40 alunos e todos estavam quietos? Que coisa extraordinária. A gente não sabia que tu sabe fazer isso. Eu falei, não, eu dei aula há 3 anos. Eu nunca vimos isso, não sei o quê. E aí eu me dei conta que eu gostava mesmo da aula. E aí eu disse, não, o que eu gosto mesmo é ser pago para estudar e dar aula. E aí eu ainda trabalhei em outras empresas e a URGS estava se expandindo. E nesse meio tempo eu estava trabalhando numa empresa multinacional que eu odiava, mas eu saía muito para ler, porque também não tinha o que fazer, vivia em bares lendo. E a URGS estava se expandindo e a antropologia, que era um setor minúsculo, todos os professores estavam basicamente em regimes de 12 horas, que era o regime. Tinha um catedrático, que era o professor Schmidt, que era arqueólogo. Tinha o irmão dele, que era antropólogo físico, também 12 horas. Tinha um arqueólogo, Brochá, também 12 horas. E tinha o Sérgio Teixeira, que tinha sido meu professor, que era o único que fazia antropologia social propriamente dita. E aquilo estava crescendo, ele estava expandindo, ele se interessava por África, outras coisas. E um dia ele me encontrou e disse, olha, acho que a antropologia vai ter uma vaga, eu posso te indicar? Eu disse, pode. Bom, ele me indicou, eu fui escolhido, e aí eu larguei um emprego que era regiamente pago por um emprego como auxiliar de ensino em 12 horas. Mas feliz da vida. E ao mesmo tempo, eu estava lendo coisas sobre cidade e eu vi que saiu um mestrado em planejamento urbano. Tá aí, planejamento, trabalhei urbano, que eu gosto, eu vou fazer isso aí. Resolvi fazer. Acho que assim que eu estudei muito por conta própria, além das matérias que eu tinha que fazer, eu aproveitei para estudar e resolvi já juntar com o que eu fazia. Então, naquele tempo foram criadas uma coisa que era muito nova na graduação, que era seminários. Então, eu fiquei encarregado de criar um seminário chamado Fenômeno Urbano, que é o título do livro que o Otávio organizou, e resolvi, depois tinha dado um outro que eu resolvi chamar sobre comunicação e cultura. Também tudo coisas que eu queria ler e fazer. Eu fui fazendo isso e ao mesmo tempo eu tinha que fazer uma dissertação. Aí para a dissertação eu resolvi pegar, como era ligada a planejamento, uma vila que tinha sido planejada, a primeira vila planejada de Porto Alegre, chamada Vila Farrapos, e resolvi que eu ia estudar o que eu chamei da integração
dos moradores da Vila Farrapos na cidade de Porto Alegre. Mas assim, a Vila Farrapos, que fica perto do aeroporto, e a cidade de Porto Alegre, como é que essas pessoas se integram em Porto Alegre. E meu conhecimento era absolutamente sistemático, era boa parte água pura da fonte, depois que eu ia lendo, juntando, meio que tentando me achar nesse meio caminho. Mas quando eu entrei, eu decidi que eu ia começar a fazer uma coisa que não se fazia naquela época, que era escrever desde o começo. Então, eu sempre escrevia e eu fiz duas coisas. Assim, eu tenho 2 livros que são Pecados de Juventude. Todos os pecados, esses são os melhores. Um chama Educação e Sociedade Moderna, que é basicamente a sistematização de todo o marco teórico que eu tinha que fazer para aquela empresa. Aproveitei para fazer um marco teórico e saiu um livro. Livros e filhos é parecido, a gente põe no mundo, a gente assume a paternidade, mas caminha por conta própria. E o segundo, que chama Metabolismo Social da Cidade, era uma série de artigos que eu fui escrevendo. Um chamava Metabolismo Social da Cidade, analogia orgânica, é óbvio, então eu discutia, começava com um assassinato que houve em Nova York, a reação das pessoas, ele pegava teorias, etc. Aí depois eu resolvi recuperar a parte judaica e eu escrevi um artigo, do qual eu ainda gosto muito, que chama O Mito de Abel e Caim e o Surgimento da Cidade Bíblica. Que a primeira cidade que aparece na Bíblia é fundada por Caim. Então eu peguei esse gancho para mostrar que o primeiro homicida da tradição judaico-cristã é o que cria uma cidade, e ele deu o nome da cidade com o mesmo nome que ele teve com o filho, então eu interpretava uma reparação. Depois eu discutia que Caim era, que Abel era pastor e Caim era lavrador, conflito, etc. E coloquei isso. E tudo isso eu resolvi publicar num jornal que naquela época era o Jornal de Porto Alegre, chamado Correio do Povo, e que tinha um suplemento que saía no sábado. Eu me lembro que eu publiquei esse artigo, eu recebi uma carta de um padre dizendo que eu estava sendo herético, não era um mito, que não sei o que, etc. Bom, e também acontecia outra coisa, as pessoas me encontravam e diziam: tu que é o filho do Rubem Olive? Eu disse: não, eu sou próprio. Tu escreve artigo em jornal? Era uma coisa assim muito estranha, não era coisa que se fazia. Mas eu acho que eu acabei criando um hábito assim sistemático, uma coisa que eu acho importante, que eu tento passar para os alunos, que é importante escrever, e que escrever é sempre situado e datado, não no mau sentido. É situado porque ele tem um certo contexto de preocupação da gente, do contexto que a gente está escrevendo, e é datado porque a gente tem que se dar conta, a época foi escrita. Gilberto Freire escreveu Casagrande e Senzala numa certa época, foi a década de 30. Ele continua sendo lido, pode talvez até valer ou não valer para hoje em dia, mas eu não posso fazer uma leitura anacrônica e tirá-lo fora do tempo. Então eu sempre tive isso muito claro. E voltando à questão da minha dissertação de mestrado, uma espécie de batismo de fogo, eu acompanhei essas pessoas, fiz várias entrevistas qualitativas e quantitativas, e no final eu tinha um retrato bastante interessante. Só que eu me dei conta, as pessoas me diziam: bom, e como é que se compara com outros moradores de Porto Alegre? Eles são integrados em Porto Alegre, não são integrados? E eu me dei conta que eu não sabia, porque eu não tinha estudado isso, não cabia no mestrado fazer isso. Bom, essa era a época que o Brasil estava no auge da ditadura. Começo dos anos 70, nos anos de chumbo, a gente até era corajoso, a gente dava livros de Darcy Ribeiro, etc., mas era uma época complicada. E aí eu resolvi ir para a Inglaterra, a Bela e eu fomos juntos, a gente tinha estado lá, e basicamente a gente decidiu ir para Londres. Então a escolha de Londres tinha várias coisas. Eu não queria ir para uma cidade pequena como Oxford, Cambridge, eu queria viver numa grande metrópole. Eu queria ter experiência de viver numa metrópole que fosse cosmopolita, que tivesse outros grupos e que eu pudesse circular amplamente. Bom, então, em primeiro lugar, viver na Inglaterra foi uma experiência única. Uma porque eu já tinha vivido fora, já tinha vivido quase um ano em Israel, tinha 19, 20 anos, tinha viajado pela Europa, mas essa foi uma viagem bem mais longa. E viver na Inglaterra foi uma coisa única, assim, um porque quando a gente sai do seu país, a gente sempre tem um distanciamento que no dia a dia a gente não tem. E segundo, que subitamente eu respirava liberdade.
podia comprar qualquer livro, ver qualquer filme, tudo que era produzido no Brasil lá não era. Eu me dei conta assim do grau de repressão que tinha, porque na Inglaterra não tem carteira de identidade. Os estrangeiros tinham uma caderneta verde, assim, foto grampeada, facílima de falsificar. E eu sempre andava aqui no bolso, eu acho que eu sempre fazia assim. Até que um amigo meu inglês disse assim, por que você sempre anda com esse negócio no bolso? Não, para me identificar. Tu vai no banco tirar dinheiro? Eu digo, não. Então, onde é que tu quer te identificar? Na rua. Ele fez uma cara muito estranha. Ele disse, como na rua, para quem? Se um guarda não parar, disse, por que um guarda deveria te parar assim? O cara se fosse louco. E eu me dei conta que, como a gente tinha introjetado isso, que tu não podia andar sem documentos, cada vez que tu ia no aeroporto. Hoje em dia tem revista também, mas naquela época era revista ideológica, dava tua foto, olhar intimidador, abriu a mala, etc. Absolutamente isso desapareceu e eu podia escrever o que eu quisesse. E mais do que isso, eu me dei conta que o debate intelectual na Inglaterra era diferente do Brasil. Não tinha coisa pessoal. Quer dizer, se criticava, era a diferença entre do criticize, que seria mais pessoal, e do critique, que é do criticar a obra. Então, criticava outra coisa, depois todo mundo ia no bar e não havia esse pessoal. E eu pensava, pá, no Brasil, o cara nunca mais vai falar comigo se eu dissesse uma coisa assim. E lá não era. Então isso também foi importante. Eu tive que tomar outra decisão, que era a decisão, eu decidi escrever diretamente em inglês. Falava inglês razoavelmente, mas não tão bem. Eu digo, olha, ou eu escrevo em inglês, ou eu vou estar sempre traduzindo, isso não faz sentido. O escrever em inglês também foi uma aprendizagem, porque o inglês, o estilo que se cultiva, é um estilo que quanto mais direto, quanto mais simples, mais elegante. Inclusive assim, eu sei escrever em inglês, mas eu não sei me traduzir do inglês para o português. Aí sempre soa frases infantis, são pequenas. Mas eu guardei, eu tento passar para os alunos que quanto mais enxuto o texto for, quanto mais claro, mais simples, mais elegante ele é. Nada contra o barroco, eu sei que o Saramago escreve bem, mas Saramago fazendo uma tese já seria mais complicado. Para minha tese, eu resolvi que eu tinha que, estudar mais a fundo toda a questão da cidade. Eu já vinha estudando, mas tinha uma literatura imensa e eu queria aprofundar isso. E aí, basicamente, assim, tinha várias coisas, isso que a Bíblia referiu, tinha, assim, várias discussões do que exatamente era a cidade. Então, tinha uma vertente que dizia, não, que a cidade explica